Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus estamos aqui reunidos para adquirir um pouco mais de conhecimento, né? E alicerçados sobre a doutrina espírita, né? Amparados pela doutrina. E por que amparados pela doutrina? Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E pela forma como ela foi organizada, ela nos permite adquirir a fé através do conhecimento, né? E isso é fundamental. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela propaga a fé raciocinada, né? É a gente acreditar, mas saber por que está acreditando. Não é acreditar porque alguém disse, é acreditar porque a nossa razão nos leva ao conhecimento e a gente, de acordo com a nossa consciência, cada um com a sua, sabe exatamente porque aquilo é verdade para si, né? E é sempre com muita alegria que a gente é convidado para participar desse simpósio, porque é uma oportunidade que nós temos de estudo. E eu quero dividir com vocês um pouco do estudo que eu fiz para a apresentação dessa noite, deixando claro que as falhas que porventura possam acontecer é em decorrência do meu entendimento. E já peço desculpas por isso, tá bom? Bom, muitos de nós chegamos um dia num centro espírita, né? E nós fomos levados normalmente por uma razão que nos apertava, né? Que nos sufocava, que nos colocava em xeque diante da vida. E nós buscávamos, estando nessa situação, né? Uma solução para as nossas dores. E aí nós temos aquela célebre frase, né? As pessoas que vieram pela dor. Felizes são os que vieram pelo amor, né? Mas a grande maioria de nós realmente veio pela dor. E nós, através dessa dor, ela foi a mola que nos impulsionou para que a gente pudesse vir para cá. E é interessante que, através do atendimento fraterno, a gente identifica, por exemplo, que muitas pessoas que aqui chegam na casa são de outras religiões, né? Ou então pessoas que não têm religião nenhuma, né? Mas são simpatizantes do espiritismo. Essas pessoas foram, normalmente, receber indicação de um amigo, de um colega, de um parente, para que viesse buscar a doutrina, né? E mesmo essa pessoa não tendo religião, ou a sua religião não suprindo o vazio da sua alma, ela vem e ela vai sendo acolhida dentro do espiritismo, né? E isso mostra aquilo que Kardec colocou no livro que é o Espiritismo. Ele fala que o espiritismo, ele não busca prosélitos, ele não busca seguidores, né? Mas ele serve para acolher aqueles que realmente estão sem fé nenhuma, desesperançados, né? E que o seu coração esteja vazio. E assim as pessoas vão chegando e vão sendo acolhidas, a doutrina vai acolhendo com todo carinho, né? E agora acontece um fenômeno interessante nesse contexto, né, da gente chegar na casa, que a gente vai percebendo que, né, tem pessoas que chegam e não ficam, né? E tem pessoas que vão e vêm, fica naquele vai e volta, né? E a gente pergunta assim, por que será que isso acontece? Será que essas pessoas não encontraram dentro da doutrina aquilo que elas procuravam? É que, na verdade, o que a gente tem, né? É uma situação que, às vezes, a pessoa não compreende exatamente qual é a finalidade da doutrina espírita. E aqui nós trazemos essa imagem, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave. Estude Kardec para entender Jesus. Então, principalmente, a doutrina espírita nos possibilita estudar, através da fé raciocinada,
conhecer e entender as lições de Jesus, né? Agora, não é porque a pessoa vai, né, vem e vai ou não fica, que ela está perdida. Não, né? Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia nesse processo. Agora, isso que eu estou falando não quer dizer que o Espiritismo é a salvação. Não é isso. Até porque Kardec, né, disse que a caridade, né, fora da caridade é que não há salvação, e não fora do Espiritismo. Tá certo? Agora, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Então, nós sabemos, né, o que é melhor para nós, qual que é o melhor caminho para nós, e a pessoa sempre escolhe aquilo que é melhor. Mas, como nós estamos aqui, né, então nós vamos falar sobre nós que, teoricamente, ficamos, né, nós, os que ficamos aqui, que permanecemos, escolhendo dar os nossos primeiros passos para conhecer essa doutrina. E, por falar em primeiros passos, é importante a gente compreender o seguinte, que as pessoas têm entendimentos diferentes ou se relacionam de formas diferenciadas com a doutrina, né? E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 3, item 28, ele monta para nós uma escala, né, ele chama ali a escala de médiuns, mas a gente pode generalizar e colocar a escala de espíritas. E aqui, sintetizando, eu vou trazer para vocês qual é a divisão que Kardec apresenta para que a gente possa entender os níveis de entendimento que a gente tem em relação à doutrina, como é que a gente se relaciona com a doutrina, né? Então, Kardec coloca assim, que existe o nível daquelas pessoas que ele chama de experimentadores, né? Os experimentadores são aquelas pessoas que adoram e só se preocupam com os fenômenos mediúnicos, né? Aquela pessoa que gosta do maravilhoso, da prova, né? Aí tem a segunda categoria que ele chama de exaltados. Os exaltados são aquelas pessoas que têm confiança cega e pueril nos espíritos. Ou seja, o meu mentor falou, pronto, batata, né? Não questiona nada. E ainda essa pessoa se coloca os espíritos para servi-la, né? E acha que o espírito tem obrigação de atender ela em qualquer hora, em qualquer lugar, e vai por aí, né? E aí nós temos a terceira classe, que são os espíritas imperfeitos, né? E os espíritas imperfeitos, de acordo com Kardec, ele coloca assim, são os que admitem o aspecto moral da doutrina, mas não praticam. E aí eu tomei a liberdade de ampliar esse entendimento, né, desse espírita imperfeito. E aí eu quero deixar claro aqui o seguinte, que, na verdade, essa ampliação não significa que a gente está fazendo uma crítica. Não é crítica. Simplesmente é uma oportunidade que a gente reflita, principalmente as pessoas que trabalham no centro espírita, que frequentam o centro espírita, para que a gente possa refletir realmente que existe estágio, existem pessoas que estão nesse estágio, para que a gente as compreenda, né, e auxilie. Então, esse terceiro estágio, que são os espíritos imperfeitos, nós temos as pessoas com as seguintes posturas. São aqueles que tentam convencer os outros a serem espíritas. São aqueles que querem ser médiuns e receber espírito a qualquer custo. Tem também os que querem ser psicógrafos famosos, né? Querem ter um livro publicado. Tem aqueles que acham que dando esmola, vão para o nosso lar, né? Ou então vai para o reino do céu direto, né? E tem aqueles que são os bonzinhos por fora, né? Põe aquela máscara de bonzinho, principalmente dentro do centro espírita, né? E aí, quando chega lá fora, trata todo mundo na base da cavalgadura, tá certo?
Então, essas são a categoria dos imperfeitos. E aí existem a outra categoria que Kardec chama de espíritas cristãos, que aceitam e praticam a moral espírita. E aqui a gente amplia também o entendimento, dizendo, né, que esse tipo de espírita é aquele que começa a compreender que é necessário começar a fazer uma leitura íntima, uma leitura de si mesmo, começa o seu processo de transformação moral para um dia conseguir amar o próximo como a si mesmo, né? E é exatamente quando a gente vai tomando essa consciência disso que a gente precisa fazer, é que a gente começa a colocar em prática a orientação do Espírito de verdade, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Como vocês sabem, o tema da nossa palestra hoje é a vida espírita como contribuição para a vida em espírito. E como aqui, né, o Espírito de Verdade fala de instruí-vos, né, para que a gente pudesse elaborar este processo, nós fomos buscar os ensinamentos de Joana de Ângelis, tá bom? Então, eu vou procurar apresentar aqui para vocês, de uma forma assim, bem sintetizada, né, o que Joana de Ângelis nos ensina para que a gente possa ter essa vida em espírito como contribuição para a vida espírita como contribuição para a vida em espírito. Então, vamos lá. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, né? Somos espíritos, chamado o princípio inteligente. Está lá no capítulo, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos. O espírito é o princípio inteligente. E como princípio inteligente, saímos da vontade de Deus e atingimos a matéria. Iniciamos o processo evolutivo, né? Como consta aí, quando a gente sai do hálito de Deus, é como se a gente fizesse um processo de involução e atingimos a matéria bruta, né? Leon Denis tem uma frase que sintetiza isso, e ele fala o seguinte, ele descreve esse processo dizendo o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal, desperta no homem e brilha como anjo. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos explicar como que é esse processo evolutivo. Então, já fica aqui o convite para vocês lerem o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Tá bom? A gente vai fazer uma pequena síntese aqui, né? Porém, é uma síntese bem resumidinha, tá bom? E nesse livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz ele vai nos explicar quais são os aprendizados que nós fazemos nos diversos reinos que nós ocupamos, né? Que é o reino mineral, vegetal, etc. Então, aqui sintetizando para vocês, o reino mineral. No reino mineral, nós vamos adquirir o automatismo do tato. No reino vegetal, nós vamos adquirir o aprendizado da nutrição, da reprodução, vamos ter consciência rudimentar e o gosto. Já lá no reino animal, a conservação, instinto, o animal tem uma inteligência relativa e também nós vamos aprender o olfato. No reino hominal, a consciência de si mesmo, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo que o homem passa a ter, a razão, a responsabilidade moral e a linguagem. E lá no período angelical nós vamos aprender o amor incondicional, né? E é muito interessante que Joana de Ângelis, ela consegue, num único parágrafo,
quase que sintetizar todo o livro de André Luiz, né? Trazendo de uma forma muito poética a descrição desse processo evolutivo todo. Então, ela fala, dormindo no mineral, lentamente exteriorizam-se as energias de aglutinação molecular. As possibilidades são ampliadas no despertar do vegetal. Com o crescimento dos recursos da sensibilidade, a fim de liberar os instintos no trânsito animal, desabrochando as faculdades de inteligência, da razão, da consciência na fase humana e avançando para a conquista da intuição que se dá no período angélico, né? Ou seja, nós fomos criados por Deus para sermos anjos. E o processo que nós temos para chegar lá são as diversas encarnações. Já tivemos milhares delas, né? Para vocês terem uma ideia, o homem primitivo chegou aqui no planeta, né, há mais de 50 mil anos, tá certo? E nesse processo nosso evolutivo, dessa jornada evolutiva, como eu disse, nós fomos criados por Deus para sermos anjos. E o que significa esse sermos anjos? Nos encontrarmos com Deus novamente, né? E para que a gente possa ter essa compreensão de Deus, nós recebemos as 3 revelações, né? A primeira revelação nós recebemos há 3.000 anos atrás, Moisés nos ensinando que Deus é único. Há 2.000 anos, Jesus veio dizer, Deus é amor, né? E a terceira revelação nós tivemos, que foi o Consolador prometido, há aproximadamente aí 160 anos, no século retrasado, que está consubstanciado na nossa doutrina espírita. E o Espiritismo, ele vem nos ajudar nessa trajetória, né? Como é que a gente vai fazer essa trajetória aí para que a gente possa evoluir? E aí é fundamental a fé raciocinada, né? Como eu falei. Então, nós temos que realizar os nossos trabalhos individuais, né? Como espíritas, a doutrina vai nos ensinando. E é importante salientar que o termo espiritismo e espírita foi criado por Allan Kardec em 1857. Espiritismo para designar a doutrina dos espíritos e espírita todo aquele que segue a doutrina espírita, tá bom? Agora, é importante a gente pensar a respeito, eu vou dar uma notícia para vocês. Não existe carteirinha de espírita para ser apresentada quando chegar lá, né? E muito menos para a gente ficar aí desfilando para os outros, né? Olha que legal, sou espírita com vaidade. Não tem, tá bom? Agora, é importante também nós refletirmos no seguinte: existe uma diferença muito grande entre ser espírita e estar espírita, tá? E aí, para que a gente possa entender exatamente, seria o seguinte, né? Todo aquele que ainda está espírita, ele apresenta as seguintes características. Ele permanece no centro espírita até o momento em que ninguém lhe contraria. Ele acredita que sua participação no centro é um grande favor para o próprio centro. Ele possui a ilusão de que ele é insubstituível no seu trabalho dentro do centro. Ele também é aquele tipo de espírita que encontra, né? Ele está bem distante, na verdade, de um comprometimento, porque ele encontra justificativa para tudo, para se ausentar das tarefas, né?
ele possui o ego inflamado em função dos cargos que ele ocupa dentro da casa ou das tarefas que ele realiza, né? As justificativas dele para não ler e estudar são muito mais fortes do que a vontade que ele tem para fazer isso, né? Ele acredita que as mudanças todas devem ser feitas de fora para dentro, né? E ele está muito mais preocupado com os aspectos exteriores da doutrina. Então, se pudermos fazer uma comparação, o estar espírita seria como uma roupa que a gente veste, né? Uma coisa exterior. E aí é importante a gente refletir assim, né? Quem está momentaneamente. Pode deixar de estar a qualquer momento. É aquele que simplesmente aparenta, né? E Jesus trouxe isso para nós naquela parábola da figueira, né? Que só aparentava por fora, mas dentro estava vazio. Agora, o ser espírita é aquele como se fosse aquele que ingere o alimento, aquele que põe para dentro, põe o interior, né? E aí a gente pode dizer que todo aquele que é e vive aquilo que é, né? E, por certo, vocês já devem ter percebido que a contribuição, né, a vida espírita que contribui para a nossa vida em espírito, é daquele espírita que é espírito, não aquele que está espírita, né? E aí é interessante a gente lembrar de uma situação que aconteceu com Divaldo. Certa ocasião perguntaram para Divaldo Franco assim: Divaldo, você ainda coleciona violetas? Aí Divaldo disse assim: não, porque agora eu prefiro colecionar virtudes, até porque eu não as tenho, né? Então, Divaldo, quando ele traz para a gente essa resposta, né, ele está falando do quê? Da busca do autoconhecimento. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, nós temos ali, né, a pergunta clássica para nós, né? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir a um arrastamento do mal? E lá vai falar também que qual é o meio para que a gente consiga praticar a lei de amor, justiça e caridade. E essa lei de amor, justiça e caridade, ela engloba todas as demais leis, né? Qual é o meio que nós temos para isso? E a resposta que está lá no Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo, né? E Santo Agostinho, ele vai nos explicar qual é a receita para esse conhece-te a ti mesmo, né? E ele vai falar aqui através da meditação. E aí eu trouxe para vocês, né, para que a gente possa fazer uma análise da palavra meditação, né? Nós podemos, por exemplo, pegar a palavra meditação e dividir em duas partes, né? Medita mais ação. O que significa isso, né? Meditar na própria ação que se praticou, né? Sobre aquilo que se fez. E é exatamente isso que Santo Agostinho nos sugere, tá certo? Como o primeiro passo para o autodescobrimento. E aí, ampliando o nosso propósito realmente de mudança, aí nós podemos pegar a palavra meditação e dividir em 3 partes. Medita a ação, né? Significa nós elevarmos o nosso pensamento, silenciar o pensamento, para que a gente possa realmente perceber qual é a ação que está sendo ditada para mim pelos espíritos superiores, né? Dizem que normalmente a gente, quando conversa com Deus, a gente pede: porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero, é o nosso querer. Mas poucas vezes a gente silencia para ouvir aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita,
né? Então, esse meditação é um processo de aprendizado para que a gente possa realmente silenciar a nossa mente para entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Então, o autoconhecimento realmente é o caminho, né? Aí a gente fala assim, legal, fácil, está lá no livro, né? Vamos fazer. Só que pelo nosso atual grau, né, ainda, o nosso degrau evolutivo em que a gente se encontra, a gente tem realmente dificuldade, né, de fazer esse autoconhecimento, tá certo? Mas como os espíritos nos amam, nos adoram, né, nos protegem, nos carregam no colo. Então, desde o final dos anos 80 do século passado, Joana de Ângelis vem trazendo para nós livros que nos ajudam neste processo, para a nossa compreensão. E são os livros da série psicológica de Joana. Normalmente, a gente ouve falar muito, né, que os livros da Joana são muito difíceis de ler, né, que a gente não consegue ler, não consegue entender. E tem gente ainda que fala assim, nem gosto de Joana porque ela é muito prepotente, porque ela fala muito difícil e ela não está querendo ajudar a gente em nada. É um engano isso, né? Porque, na verdade, a cultura que ela tem, que ela adquiriu, ela vai nos auxiliar a subir estes degraus da evolução, né? E aí, só para passar para vocês a informação, não sei se todos sabem, mas Joana de Ângelis, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco, ela, em uma encarnação no México, lá para os idos de 1750, ela encarnou como Sor Juana de la Cruz, né? E naquela época, no México, lá em 1750, as mulheres eram proibidas de ir à escola, as mulheres não podiam entrar numa biblioteca e as mulheres eram proibidas de ler, né? E Joana não mediu esforços para driblar essas proibições. E ela, ao concluir a encarnação dela, ela estava com uma biblioteca de 4.000 livros. E ela foi autodidata em grego, latim e português, né? A série psicológica de Joana, até o momento, conta com 16 livros. Prestem atenção no título desses livros, né? O próprio título já vai dando notícia do conteúdo, para que a gente possa ir lá buscar os ingredientes para trabalhar o nosso interior, para a nossa busca, né, da subida da evolução espiritual. Então, os livros dela são Jesus e a Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e de Consciência, O Ser Consciente, Autodescobrimento, uma busca interior, Desperte e Seja Feliz, A Vida, Desafios e Soluções, Amor Imbatível Amor, Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade e Psicologia da Gratidão, né? Esses livros, na verdade, eles representam um grande presente para nós, né? Para que a gente possa realmente elaborar esse trabalho que a gente tem que fazer intimamente. E é uma pequena pincelada de toda a cultura que esse espírito elevadíssimo conseguiu, né? E aí eu normalmente pergunto, né, vocês não acham que tanto empenho da parte dela merece um pouquinho da nossa dedicação para começar a estudar isso, que é um benefício para nós mesmos?
né? Vamos colocar em prática. Agora, Joana de Ângeles, como eu disse, né, ela começou a escrever essa série lá em 1989. Mas ela não foi a precursora desse trabalho psicológico. André Luiz, em 1947, no livro Mundo Maior, ele já havia nos apresentado com a sua visão de médico, né? Porque André Luiz era um médico. Então, na sua visão de médico, ele já nos trouxe, em 1947, reflexões psicológicas, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa demonstração, vamos dizer assim, quase que gráfica, né? De um capítulo desse livro, né? Que é o livro No Mundo Maior. E vou dar uma sintetizada para vocês. Então, nesse livro, André Luiz ele explica para nós como funciona a nossa casa mental e nos equipara a um edifício com andar térreo. Porém, né, tem um andar térreo, um porão e o andar superior. E cada parte dessa casa, né, tem uma ligação com o cérebro e com a mente. Então, diz ele que o porão representa o sistema nervoso ligado ao nosso inconsciente. Nele estão o instinto, os hábitos, o automatismo, o arquivo geral, os impulsos automáticos e as experiências vividas. Corresponde ao nosso passado, né? E é interessante que, para elucidar este item, que é este porãozinho aqui, nós temos em Joana de Ângeles pelo menos 2 livros, O Homem Integral e O Ser Consciente. E ela vai explicar para a gente essa questão dos automatismos, dos arquétipos, tudo que está lá inserido dentro de nós, que nós trouxemos neste processo evolutivo desde o mineral, né? Que a gente mencionou no início. Aí o andar térreo representa o córtex do cérebro, ligado ao consciente da mente, onde temos as nossas conquistas atuais, o esforço, a vontade, os pensamentos e as atitudes. Representa o nosso presente, a nossa atual encarnação. E no andar superior, ligado aos lobos frontais do cérebro, ao lado do superconsciente, estão as noções superiores, né? E aí, aqueles que já leram o Livro dos Espíritos, lembram que lá está escrito assim, onde é que está escrito as leis divinas, né? Na nossa consciência. Pois é, está aí nessa partezinha ali, tá bom? Então, por isso que é possível acessar, né? Aí, neste local, estão as metas que nós queremos alcançar, os nossos ideais superiores, e corresponde ao futuro, né? A nossa tarefa é aproveitar o presente aqui, né, para que possamos fazer a faxina do porão ali, né? Porque vocês imaginam uma casa, normalmente no porão a gente coloca tudo aquilo que a gente não usa mais, não é? E é por isso que a gente tem o esquecimento do passado, tá? Mas de vez em quando precisa fazer uma limpeza, né? Fazer a faxina lá no porãozinho, tá certo? Porque dentro deste porão, né, existem várias coisas. E a gente precisa descobrir o que é que está lá, porque a gente esquece. E Joana de Ângeles, nas suas obras, ela vai nos explicar o porquê e como fazer essa faxina nesse porão. Tá bom? E lá no porão nós temos normalmente os seguintes sentimentos. Talvez vocês nunca tenham sentido nada disso, nem ouvido falar, tá bom? Falo aqui por mim, né? Então, os sentimentos que estão lá guardadinhos no porão são os seguintes: tristeza, raiva, medo, ódio, mágoa, rejeição, solidão, ciúmes, carência, angústia, desprezo, frustração, revolta, ira, repugnância, rancor, ressentimento, vergonha, desespero, entre outros. Ninguém nunca ouviu falar, né? Tudo bem? Agora,
Se nós formos sintetizar esse sentimento, que é muita coisa, né, a gente pode trazer como os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais foi criado pela Igreja há muitos séculos atrás, né, para designar os nossos defeitos, vamos dizer assim, tá bom? E aí nós teríamos, então, né, a gula e a preguiça, a luxúria e a avareza, a inveja e a ira, e a soberba. E aí vocês vejam que eu coloquei numa balança, e o fiel da balança aí é sempre a ira. Por que a ira, né? Porque, assim, a ira é aquele sentimento que fica lá guardadinho, né? Até que ninguém pise no nosso calo. Porque quando alguém pisa no nosso calo, aí o que acontece? Chacoalha a balança e aí vem à tona um desses sentimentos. E a nossa face não tão boa, aquela que a gente não mostra para ninguém e nem quer mostrar para a gente mesmo, vem à tona, né? Eu falo, nossa, vai ser uma pessoa tão boa, né? E de repente faz isso desse jeito, tá certo? Agora, acontece que esconder esses sentimentos todos aí, são chamados sentimentos equivocados, né? Joana fala muito disso, né? E não querer vê-los e nem lidar com eles é prejudicial à saúde, né? Por quê? Porque pode realmente causar problemas de saúde. Vocês já devem ter ouvido falar da psicossomática, né? A psicossomática, ela vem fazer um estudo e ela revela que, na verdade, as doenças do corpo físico, elas têm origem na alma, tá bom? E aí a gente vai ver rapidamente como é que isso acontece, né? Então, vamos lá. Vocês sabem que nós somos formados por espírito, corpo material e perispírito. O perispírito, ele tem os seus órgãos, que são chamados centros de forças, ou comumente chamados de chakras, né? Esses chakras, eles estão ligados ao nosso corpo físico pelos plexos, que são feixes de nervos, tá bom? Então, conforme está ali mostrando no desenho, né? Ali nós temos o corpo físico, tá bom? Com os feixes de nervo, os plexos, e aqui os chakras ou centros de forças, né? E Jacomelo fala o seguinte, que toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no perispírito a refletir-se no hemisfério somático ou no veículo carnal, provocando causas de sofrimento, né? Então, esses sentimentos equivocados, oriundo do espírito doente, transmite aos centros de forças, né, que, por sua vez, transmite ao corpo físico. Esse é o processo. E aí eu trouxe para vocês uma demonstração, por exemplo, dos diversos chakras, né, coloridos aqui, com os seus nomes todos. Então, o tipo de sentimento equivocado que se tem, o quanto ele vai refletindo nos diversos chakras. Então, um determinado, um sentimento só pode afetar 2 chakras, né? É lógico que a gente não vai esmiuçar aí um por um. Normalmente, isso aí a gente faz em estudo, né? Quando a gente está no curso, a gente estuda isso detalhadamente. Mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? E é assim, como disse Jacomelo, a repetição do sentimento, a constância daquilo é que pode gerar a doença no corpo físico, né? E hoje a ciência já reconhece claramente que as emoções no corpo físico, do espírito, né, são causadores de doenças do corpo físico. E aí eu trouxe para vocês uma informaçãozinha que circulou na internet há um tempo atrás, que dizia o seguinte, que esta placa estava na porta de um consultório médico, e essa placa dizia assim: o resfriado escorre quando a alma não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói.
O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. E o câncer surge quando a mágoa vira ressentimento. É lógico que isso aí é como se fosse uma poesia, de uma forma bem poética. Agora, quando se vai estudar, né, aquela questão da ligação dos plexos, quais são os órgãos ligados aos diversos plexos que podem ser afetados, a coisa é bem mais complexa, tá bom? Aqui é só para que a gente tenha uma ideia do que efetivamente ocorre, né? Então, os nossos sentimentos gerando doenças. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos fala o seguinte: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. E aí eu coloquei grifo espírito, né? Ou seja, os verdadeiros males são daqui de dentro, né? E como nós pudemos, então, né, constatar aqui, nós temos a doença do corpo físico que é efeito, né? E não causa, tá certo? E a doença do corpo físico, normalmente nós buscamos o quê? O médico da matéria, a medicina convencional para que a gente possa ser tratado, né? Agora, e a doença do espírito, que é a causa, né, daquela doença do corpo físico? A cura vai ser através do quê? Da transformação, né? E aí, todas as lições que nós temos de Jesus no seu Evangelho nos convida exatamente a essa transformação. Agora, para que a gente possa efetivamente ser curado, são necessários 2 requisitos. Número 1, livre-arbítrio. Por quê? Porque nós temos vontade. E essa vontade tem que ser colocada no sentido do querer, né? Do querer o quê? Se melhorar, né? Do querer corrigir a conduta, do querer realizar a transformação moral. E o outro requisito é a fé. Fé na ação curadora de Jesus, né? Jesus, em todo o seu evangelho, o que ele dizia? Após a cura, vai e não peques mais, né? O que significa isso? Modifique-se. É essa a grande proposta de Jesus. E aí, o que a gente pode perceber, né? Que, na verdade, às vezes a gente fala assim, a doença é uma coisa ruim, né? Mas não. A doença, muitas das vezes, é a mola propulsora para o nosso progresso. E Emmanuel fala uma frase linda, que ele fala assim, a doença é o instituto de beleza da alma, né? Ai, que bacana. Às vezes a pessoa fica doente por um bom tempo. A pessoa, mas por que está sofrendo tanto? Né? Exatamente porque está no instituto de beleza para que chegue o espírito lá bonitinho. Tá certo? Então, como a gente pode ver, né, o autoconhecimento é a base para que a gente possa se modificar, né? Para que a gente possa buscar a nossa melhora. E a proposta da doutrina espírita é que a humanidade seja transformada, para que a humanidade aprenda a praticar o amor. Agora, isso só vai acontecer a partir do momento que cada um dos integrantes dessa humanidade esteja melhorado, né? Esteja
amando. É por isso que nós temos, Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? Aquela verdade que está lá dentro de nós, né? E aí a gente pode dizer assim, que a melhor cirurgia espiritual que nós podemos buscar é a reforma íntima, pois é ela que vai possibilitar a cura integral do nosso espírito, né? Lembrando que somos espíritos infinitos, né? Não temos fim, tá certo? Por outro lado, é importante salientar que o autoconhecimento, né, não deve... quando a gente fala, vou fazer o autoconhecimento, vou procurar as minhas mazelas, né, os meus 7 pecados capitais, tá? Beleza? Maravilha. Mas isso não pode acarretar sentimentos de culpa, para que a gente fique se autoflagelando, para que a gente fique se martirizando. A culpa não adianta de absolutamente nada, só nos mantém estagnados. É importante nós identificarmos as nossas responsabilidades. E aí eu trago para vocês a lembrança da parábola do filho pródigo. Aquele filho que errou, que lapidou o dinheiro, que viveu todas aquelas situações, quando ele vê as consequências, ele cai em si. E Emmanuel fala isso em uma mensagem, né? A importância do cair em si. Porque quando a pessoa cai em si, ela percebe as suas responsabilidades. E aí ele toma a decisão de mudar e ir para a casa do Pai, né? Então, quando nós realmente caímos em si e tomamos consciência das nossas responsabilidades, nós mudamos o roteiro, aquele modifique-se de Jesus, e começamos realmente a buscar a casa do Pai, né? Então, o conhece-te a ti mesmo, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem como propósito que a gente identifique, né, e se transforme. E uma proposta para que a gente possa fazer isso nessa atual encarnação. Tá certo? E aí a gente pode falar assim, mas como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Então, vamos fazer algumas substituições, né? Buscar essas substituições, por exemplo. Substituir gula por temperança, preguiça por diligência, avareza por generosidade, luxúria por castidade. E aqui um adendo, né? Porque luxúria, normalmente, a gente acha que é coisas ligadas só ao sexo. E não. Na verdade, luxúria é tudo aquilo que gera excesso de prazer nas mais diversas coisas, tá bom? Soberba por caridade, inveja por humildade, egoísmo por altruísmo, ansiedade por paciência e medo por fé. Então, a gente vê que esses 7 pecadinhos, né, eles estão aqui, ó, no nível do porão, para que a gente faça a faxina. E aqui, já no nível do presente, estão as virtudes que Jesus nos ensina. Então, fazer essa substituição, né, este trabalho aqui, que é essa faxina, Jesus já nos deu os ingredientes e as ferramentas, para que, no futuro, lá no andarzinho superior, a gente possa realmente desenvolver todas essas virtudes aqui, né? O amor, esperança, paciência, caridade e a fé. E nós colocamos aqui a imagem de Maria Madalena, porque no Evangelho é um dos exemplos de maior transformação que nós temos, né? É possível, sim. E aí a gente pode realmente fazer isso, né, através dos pequenos gestos, tá certo? No nosso dia a dia, né? Quem aqui não quer, por exemplo, ser nobre o suficiente para não se irritar, né? Ser forte o bastante para não ter medo de nada, tá certo? Ser grandioso para não se ofender com nada e nem ninguém, né? Ser benevolente para com todas as pessoas e amar como Jesus amou. Todo mundo quer, né? Aí a gente fala assim, legal, mas como eu saio da teoria para a prática? Tá certo? Então,
está aqui simbolizando os pequenos gestos. Então, vamos lá dar uma refletida nesses pequenos gestos que a gente pode praticar no dia a dia. Ser tão forte que nada seja capaz de perturbar a paz da nossa mente. Falar a todos que encontrarmos sobre felicidade, paz e saúde. Ser tão justo e entusiasta a respeito do êxito dos outros, quanto somos em relação ao nosso próprio êxito, né? Jesus disse que a gente deve se regozijar com a alegria do próximo. Esquecer os erros do passado e concentrar as energias nas conquistas do futuro. Dar a todos os nossos amigos a impressão de que eles possuem um grande valor para nós. Pensar o melhor, trabalhar o melhor e esperar sempre o melhor. Ter a firme convicção de que o mundo está do nosso lado, e está. Basta nós querermos, basta nós atrairmos, é lei de atração, né? Conviva com o seu melhor e com o melhor do seu próximo, né? Enxergue o lado bom das coisas. Antes de falar, utilize 3 crivos, né? Se aquilo que você for falar for verdadeiro, bom e útil, fale. Se faltar um dos requisitos, silencie. Manter um semblante alegre, oferecendo um sorriso e um bom dia à primeira pessoa que você encontrar no seu dia, dentro de casa e fora de casa, seja ela qual for, mesmo que ela não te responda, né? Não faz mal, aquilo que você deseja, você recebe. Vamos evitar maledicência, críticas e queixas, né? E, acima de tudo, vamos ter gratidão a tudo e a todos. Pensem o quanto a gente recebe de tudo, tudo que nos cerca, das pessoas que nos cercam, para que a gente viva, né? O padeiro, o açougueiro, o faxineiro, tá certo? A pessoa que plantou o trigo para a gente comer o pão, tá certo? A gente agradece. O fato de abrir os nossos olhos de manhã, a gente agradece, né? Então, nós temos que aprender a espalhar as pequenas sementes no dia a dia. E a gente fazendo isso, o que a gente vai percebendo? Que a gente vai se melhorando enquanto espíritos encarnados, né? E aí, por tudo isso, a gente já vai vendo o quanto é bom, né? A gente realmente ir buscando o autoconhecimento, a autotransformação. E com essas condutas positivas, nós vamos criar sintonia com os espíritos elevados, com os espíritos superiores, que vão estar realmente nos intuindo para que a gente tenha ânimo para se melhorar cada vez mais, tá certo? E aí, dessa forma, nós vamos compreender, começar a compreender e amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo não por causa de, mas apesar de, né? Apesar dele ser fofoqueiro, apesar dele ser maledicente, apesar dele brigar com a gente, amar o próximo. Não foi isso que Jesus falou? Amar o seu inimigo? Né? Porque amar o amigo, os publicanos não fazem o mesmo, né? Então, a grande tarefa nossa é aprender a amar apesar de, né? E já na condição de espíritas, né, estudiosos e praticantes do Evangelho, nós vamos compreendendo e aceitando as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. E aí nós vamos perceber que as coisas que nos acontecem são reações das nossas próprias ações, e não punição de Deus, que está castigando, a lei de Italião, porque eu fiz isso, eu vou receber isso, não sei o quê. Não, né? A gente vai perceber realmente, tomar consciência das nossas responsabilidades, né? E aí vou trazer aqui para vocês, rapidinho, uma historinha de Humberto de Campos, que está no livro Jerusalém Libertada. E ele conta a história de Eponina. Eponina era uma trabalhadora na casa espírita, e ela ajudava ali na casa espírita, etc. Mas o grande sonho dela era ser palestrante.
Aí ela queria, porque queria ser palestrante. Aí ela fazia, acontecia, mas ninguém convidava ela para ser palestrante, ela sofria por causa disso. Até que um belo dia chegou uma pessoa, né, recente, assim, bem recente, no centro, e foi fazer a palestra. Nossa, aquilo para Eponina foi a morte. E ela foi embora para casa chorando, né? E aí, no caminho, aparece quem para ela, né? Um espírito, né? E aí o espírito disse para ela que ela tinha que agradecer a oportunidade de estar trabalhando na casa espírita. Mas imagina, eu agradeço, até agradeço, mas eu sou muito boa, né? Sou uma pessoa caridosa, eu faço a caridade toda semana, não falto, eu mereço fazer palestra, né? Aí, como ele viu que não tinha jeito, o que ele fez? Ele falou, então tá bom, vou mostrar a sua ficha. Aí ele mostrou a ficha da Eponina, então vamos lá. 1910, abandonou o lar com 7 crianças. 1915, voltou ao lar. 1920, brigou com a vizinha e quebrou-lhe as pernas. Em 1924, foi maledicente, prejudicando a vida de diversas pessoas, causando separações. Em 1924 a 1926, pregou contra Jesus, desencaminhando diversas almas. Em 1930, largou o marido e levou vida pouco recomendável. Em 1935, entrou para o espiritismo. Aí o espírito disse assim para ela, querida Eponina, eu só trouxe para você o mapa desta encarnação. Né? Então, a gente precisa receber o mapa nosso, né? Então, o que a gente vai percebendo? A gente tem um esquecimento do passado, mas a gente tem que desenvolver em nós o sentimento de gratidão a Deus, porque a bondade infinita do Pai nos dá muito mais do que nós merecemos. Não tenham dúvida disso. Nós estamos no nosso melhor, nas melhores condições que merecemos e precisamos para a nossa evolução. Sejamos gratos a isso, né? E como vocês já podem perceber, né, esse processo todo ajuda que a gente tenha uma vida espírita equilibrada, tá certo? Uma vida espírita tranquila. Não sem problemas, porque problemas todos nós temos. Mas a gente vai aprendendo a lidar com estes problemas, com estas situações. E nós vamos entendendo que nós estamos caminhando com Jesus. E se a gente caminha com Jesus, né, o jugo dele é suave. Então, os nossos fardos se tornam bem mais leves, tá certo? E a gente caminha bacana. E se a gente caminhar desse jeito encarnados, vocês concordam que tudo isso vai ser uma contribuição para a nossa vida em espírito, a hora que nós desencarnarmos? Por quê? Porque nós estaremos colocando dentro da mala que nós vamos levar essas boas virtudes, né? Como está aí exemplificado. Porque uma coisa é certa, todos nós vamos pegar esse trem, a gente só não sabe qual é a estação. Tá certo? Agora, é importante saber que a nossa atual encarnação é o momento que nós estamos montando a mala, né? Arrumando a nossa mala. E aí, é assim, né? Para que a gente possa estar concluindo. Ser espírita, né? Com as diversas vivências, vai nos possibilitar que a gente caminhe positivamente para o lado de lá, conscientemente, seguindo Jesus, né? E aí eu trouxe para vocês a seguinte situação. Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, jovem, bonito, rico, inteligente, poderoso e assassino, até os 30 anos. Né? Depois dos 30 anos, nos 30 subsequentes, como Paulo de Tarso conseguiu resgatar todos os seus erros. E quando desencarnou, foi recebido pelo seu mentor, Estevão, e pela sua noiva, Abigail. Né? Todo aquele que se transforma de dentro para fora, procura espalhar o bem aonde quer que esteja, porque ele sabe que ele está contribuindo para a sua evolução, independente do corpo que possui, seja esse corpo saudável ou não. E aí nós temos a figura de Jerônimo Mendonça,
que nem a paralisia total e a cegueira impediu que ele praticasse o bem, né? E o que dizer de Chico Xavier, né? Quando desencarnou, foi recebido no plano espiritual pelo Cristo. Muitos podem dizer assim, mas eles são evoluídos e eu não. Né? Porque a gente, às vezes, é bem assim, negativo. Eles podem, eu não posso. Né? Vera Lúcia Marinzec, no livro Valeu a Pena, ela relata para nós a história de 3 espíritas no desencarne. O último deles, a pessoa tinha tanta consciência e equilíbrio que auxiliou o plano espiritual no próprio desencarne, no desenlace do próprio corpo. Né? Aí a gente também, como é negativo, a gente pode falar assim, mas também, né, não dá mais tempo, já estou velho, está acabando a encarnação, não dá mais. Né? E aí, assim, quero trazer para vocês uma historinha. Um senhor de 80 anos resolveu fazer faculdade de psicologia, que era o sonho dele. Fez. E com 86 era um dos psicólogos mais bem pagos com as palestras que ele oferecia. Então, sempre dá tempo. Né? Kardec, quando foi convidado para conhecer o fenômeno das mesas girantes, tinha 55 anos. E, em 14 anos, trouxe tudo isso que a gente conhece. Cristo precisou de 3 anos. Então, sempre dá tempo. Né? Se a mediunidade acabasse hoje, tudo isso que nós temos e já recebemos é material suficiente para que a gente possa estudar e aprender por diversas encarnações. Então, nós temos material. Né? Nós temos tempo também. Agora, o que é que a gente precisa? Vontade. Né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, mãos à obra. Depende de cada um de nós. Né? O plano espiritual trabalhou muito para que a gente chegasse aqui. Às vezes, aquele problema que nos empurrou, a mola propulsora, para que a gente chegasse, estudasse e progredisse. Né? Então, eles trabalharam muito para que a gente chegasse. Chegamos. Como nós vamos nos relacionar com o centro, depende de nós. Agora, é importante a gente saber que a coisa mais importante que nós encontramos dentro do centro espírita é a doutrina espírita. Tá certo? Depende de nós. Né? E que a nossa jornada seja uma jornada de bênçãos e de luzes. E que a nossa vontade de se melhorar seja muito, mas muito maior do que as nossas desculpas para não fazê-lo. Muita paz a todos. Muito obrigada.